Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito boa tarde a você que nos acompanha em mais este Hora 1 no Esporte. Hoje é segunda-feira, 18 de julho de 2016. Estamos aqui, claro, para falar de muito futebol. Nós que temos abordado com bastante frequência esse esporte aqui no programa. E é claro, vamos falar então do Brasileirão, vamos falar também da Taça Quito Pereira, ou seja, Campeonato Municipal de Esporte Amador. E já que nós vamos começar pela Taça Quito Pereira, está aqui ao meu lado este nobre amigo, sempre aqui presente, Sérgio Sabará. Boa tarde, Sabará. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, internautas. Como diz o Fábio, né? Nobre afrodescendente. Sabará, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Obrigado. E parece que você está com frio, né? Desde as 5 horas da manhã está muito frio na cidade, né? Então eu tive que sair bem preparado, né, Alexandre? Aliás, bem preparado mesmo. Claro que vem o frio. Mais um pouco não apareceu o rosto aqui no programa. Não estou sentindo frio nenhum. Tá certo, então. Temos daqui a pouco também aqui conosco, participando do Hora 1 no Esporte, o Robertinho. Você há de conhecê-lo. Ele trabalha numa loja de materiais elétricos aqui da cidade. Você vai reconhecê-lo rapidamente, assim que ele sentar nessa cadeira aqui onde está o Sabará agora. Mas vamos começar falando do Campeonato Municipal de Esporte Amador, mais especificamente o Taça Quito Pereira, que nesse final de semana teve sua grande final entre a Sociedade Esportiva Pereira e Sérgio Veículos, né? Silvânia, que é a equipe aí que atua na Taça Quito Pereira já como novidade desse ano, vamos dizer. Sim. Essa aí que veio aí com bastante reforços, muitos reforços. A gente não pode falar. Não vamos matar o português aqui, não. Tem. Então a gente não pode falar no português aqui, não. Tem muita gente nos assistindo online também, né? Alguns jogadores. Nossa, professor, você errando. Que isso? Muitos. 12 horas e 5 minutos. Sabará, o que aconteceu nesse jogo da grande final da Taça Quito Pereira? Nós tivemos aí um placar de 5-2 para a Sociedade Esportiva Pereira. O jogo é como... Que perereca o que aconteceu aí nessa partida? Então, a equipe do Sérgio Veículos Silvânia não aguentou o ataque da Sociedade Esportiva Pereira, né? Que veio com tudo. Até parecia, no começo da partida, que a defesa do Sérgio Veículos Silvânia iria suportar a carga do ataque da Sociedade Esportiva Pereira. Sabará e companhia vieram assim inspirados, né? E Digão, Sabará, toda a equipe, né? Mas esses dois especificamente no ataque, eles foram e infernizaram a defesa do time de Silvânia. Um jogo muito legal. E aí nós temos as entrevistas, temos também as imagens que vocês podem ver aí das equipes na grande final, o trio de arbitragem ali logo ao centro. Sim, antes do início da partida teve o hino nacional, o minuto de silêncio, e aí iniciou-se a grande partida. Foi um jogo bom, tranquilo, duas equipes, né, que jogam futebol. Por aquele clássico vamos chamar de barranco ali nessa barraca. Barrancão do Guarani, é inconfundível esse lugar. Estádio, né? Genésio Gandim. Isso, é inconfundível aquele pedaço ali. Eu passei vários anos da minha infância ali perto, perambulando, né? Por ali, Sim. né? Jogando bola no Guarani também. Estádios de grandes derbys do futebol da cidade. Aí o gol da Pereira, né? Pereira, né? O Digão aí vibrando bastante, né? Jogou muito. Mereceu, foi artilheiro do campeonato, né? E ontem também fez vários gols. Se eu não me engano, perdeu até um pênalti, mas tá na conta, né? Depois do monte de gol que fez, tá na conta. Tinha um bom público, né? Tinha um bom público mesmo, né? A torcida vibrou muito com esse jogo. A gente pode ver a galera lá em cima, nos banquinhos, lá de fora do estádio. Toda a extensão do campo ali, você aí o pênalti. Um dos pênaltis marcados pelo Sérgio Veículos Silvânia, né? Esse foi que a Pereira perdeu? Não, esse foi que o Sérgio Veículos Silvânia converteu. Sérgio Veículos. Isso. A Pereira perdeu, né? A Pereira perdeu. Então foi um jogo bom. Até aí parecia ser que o jogo seria pau a pau, equilibrado, né? Eu até acreditei que fosse para os pênaltis, mas não. Depois a Sociedade Esportiva Pereira deslanchou
e foi o placar aí, extenso placar de 5-2. 5-2. Você vê, não era um placar previsto, né? No máximo que se poderia prever seriam os pênaltis, mas não, a coisa andou e aí o time foi para cima e a defesa não suportou e foram 5 gols. E não foi no mais porque perdeu um pênalti e o goleiro também fez grandes defesas, então foi uma bafa mesmo do ataque da Sociedade Esportiva Pereira. Parabéns aí, né, o técnico Pacheco, a todos os jogadores, Chinês, Sabará, Digão, e outros que eu não me lembro o nome aí, mas que moram no coração da gente aí por tudo que jogaram, né? Deram o coração mesmo por essa partida, dos dois times, tá? Mas, né, o vencedor é o vencedor, né? Mas o título da Quito Pereira para a Sociedade Esportiva Pereira não estava nas suas previsões, né, Sabará? Não, o time da Pereira montou uma equipe para... As duas equipes aí montaram um time para serem campeões. Mas eu lembro que você falou que não era a sua favorita para Quito Pereira, não é a esperada. minha favorita era o time do Vlad e o time do Sérgio. Né? Ou seja, o Sérgio Veículo Silvânia e o São José lá, que eu não me lembro agora, mas perdeu, saiu fora e ficou a Sociedade Esportiva Pereira e o... Não era bola mais um não, né, que você tinha falado? O bola mais um. Bola mais um, bola né? Mais um. Tal. Mas aí venceu-se o melhor. Parabéns aí a todos aí da Casquinha, pessoal aí da Vila Pereira, que com certeza estão nos assistindo via internet, né? Ah, sim. Parabéns à equipe vencedora. Parabéns à equipe por toda a batalha aí, né? Porque é uma equipe realmente, do roupeiro ao técnico, ao massagista, todo mundo participa. E não existe o trabalho de um sem o trabalho do outro. Não, e combina com a equipe que realmente jogou muito bem. Parabéns a todos. Beleza, fechando então, um grande abraço ao pessoal dos dois times, tanto Sérgio Veículo Silvânia quanto Sociedade Esportiva Pereira pela grande final, mais especificamente a Pereira pela vitória do campeonato, né, da Taça Quito Pereira deste ano 2016, e tivemos também a Amadorzão da primeira divisão no domingo. Sim. Você assistiu algum jogo, Sabará? É verdade, as entrevistas da Quito Pereira, a gente esqueceu. A gente não, eu esqueci das entrevistas. O Sabará fez as entrevistas e eu esqueci de citar. Vamos lá. Eu acho que ficou uma entrevista só com o Sabará. Então vamos à entrevista com o Sabará, na Taça Quito Pereira. E finalmente, né, Sabará, o gol da partida final, parabéns, né? Sim. Gostaria que você falasse sobre a sua atuação nessa partida. O objetivo que a gente tinha, né, de fazer um gol numa final, e fui agraciado hoje. A equipe está de parabéns, abrimos aí 3 gols de vantagem, acho que um pouco difícil para eles reverter. Então, um elenco que foi montado aí, né, para chegar nessa final e ganhar com méritos, e é o que a gente está fazendo hoje. Parabéns, obrigado. Valeu, Sabará. Comemoração do pessoal da Pereira, ele estava bastante contente, né? Evidentemente que a equipe teve 3 gols de vantagem sobre o Sérgio Veículo Silvânia, e é lógico, como você bem disse, foi depois de um certo momento do jogo que eles despontaram, e acho que isso que acabou gerando esse contentamento todo também. E vamos então lá as informações da Taça Quito Pereira, né? O campeonato de veteranos, que teve esse jogo único da grande final na tarde de sábado, 16 de julho, às 3h30, lá na Vila Guarani, em que a Pereira ganhou por 5-2 do Sérgio Veículo Silvânia, sendo, portanto, sagrada a campeã do campeonato. Em terceiro colocado ficou o Bola Mais Um, que foi a sua aposta, Sabará. Unidos do Parque Aliança. O artilheiro foi o Rodinaldo Rodrigo Chiari, o Digão, com 12 gols, e o goleiro menos vazado foi o Sérgio Davi, do Bola Mais Um, que sofreu somente 5 gols nesta competição. Na Taça Quito Pereira tivemos, portanto, a Sociedade Esportiva Pereira em primeiro com 27 pontos ganhos, depois Sérgio Veículo Silvânia com 24, Unidos do Parque Aliança com 21 pontos, o Palmeirinha terminou o campeonato em quarto com 20 pontos ganhos, e Beck Marquesan, que também era uma grande aposta da competição, mas infelizmente não teve uma boa classificação, ficou em quinto. Né? E Beck Papa Título. E Beck o Papa Título, porque realmente nos outros anos teve muitas conquistas, muitas vitórias, mas ficou nesse ano em quinto lugar com 13 pontos. Depois a Autoelétrica Zito, que também costumava chegar bem. Sim. Chegava em finais ou em semifinais. Esse ano também ficou de fora do G4, vamos dizer assim, da Quito Pereira, com 11 pontos. Depois vem o 100% Negro, que foi campeão também. Que foi campeão também, ficou com 9 pontos nesse ano. Veja que parece que mudou tudo, né, Sabará? Esse ano houve uma inversão aí. Mas a Pereira também sempre chegou bem. Então esse Sim. ano foi campeão, não fugiu muito do que já vinha trazendo
das outras participações. Com certeza. Em oitavo, o Trigo Serralheria com 5 pontos ganhos, depois o Clube Atlético Popular com 4 e o Santa Rosa em 10º lugar, lá na lanterninha, com somente 1 ponto. Essa é a classificação final da Taça Quito Pereira. Então, Alexandre, eu acho que também devemos chamar a Sociedade Esportiva Pereira de Papa Títulos, né? Porque com essa vitória, com essa conquista do título do sábado, se tornou-se tricampeã. Mas não consecutiva, né? Não consecutiva. Mas é um Papa Título aí, igual a Ibec aí, né? As duas, daqui a pouco vamos ver quem é o maior Papa Título aí da Quito Pereira. Fechado, então. Resolvemos por aqui, Quito Pereira. Agora a gente pode não esquecer mais nada, Sabará? Não, tá tudo ok, produção. Tudo ok. Então vamos agora para o Amadorzão. O campeonato de veteranos, Amador da cidade. É, Amador, mas a primeira divisão, né? Veteranos é Quito Pereira. Aí nós estamos com o jogo Guarani, Palmeirinha e Teca. Palmeirinha e Teca, o jogo que estado... aconteceu lá no Paraíso, né? Isso. O Germano Scopelli. 2-0 pro 2-0 para o Palmeirinha. Isso. Aí o primeiro gol. Muito bem. Esse foi o primeiro gol da partida, Isso. o primeiro do Palmeirinha. E aí nós tivemos mais um. Aí mais um, uma bela tabela. Ficou sozinho também, hein? Ficou. Bonito se erra esse gol, hein, Sabará? Você teria pegado as imagens e aí a gente ia dar uma febrinha aqui, né? Ia dar uma febrinha no ar aqui na equipe do Palmeirinha se perdesse esse gol, hein? A rapaziada jogou bem, então. Jogaram bem. Bom, além desses 2 gols, dessa vitória do Palmeirinha, tivemos também outras partidas. Temos entrevista aí também, né? E temos entrevistas aí também. Olha, defesaça do goleiro. O rapaz, goleiro jogou bem, Vamos lá, entrevista com o trio de arbitragem. Isso. Então, veja, o Palmeirinha também está buscando chegar mais próximo. Está em 5º lugar agora. Você acha que tem chance de saborar o Palmeirinha? Então, o duro do Palmeirinha é que ele vai enfrentar o bicho-papão São José, né? Que é o time a ser batido na próxima rodada. Todo mundo quer bater o São José, que está em primeiro lugar. E que jogou com o Sema, ganhou por 4-2. Ganhou por 4-2. E é um time bom. O Palmeirinha que se arme bem, né? Para suportar o ataque também, que é uma molecada nova e que está indo buscar gol. Legal. Então, se vire defesa do Palmeirinha para suportar aí, a pressão do ataque de São José, que vão vir com tudo. São primeiro colocados, não vão querer perder a liderança, né? Muito bem. Vamos às entrevistas então no Amadorzão. Estamos com o árbitro Ditinho e os seus 2 auxiliares. Ditinho, eu gostaria que você comentasse sobre a partida. Eu acho que as equipes colaborou, fizeram uma grande partida, as 2 equipes. E quando as equipes colaboram, jogam futebol, é fácil de você apitar. E a gente fez um bom trabalho, meus auxiliares, graças a Deus conseguimos sair tranquilo e fizemos, acho que, uma boa vitória. Muito obrigado. Juliano, parabéns pelo gol, né? Eu gostaria que você comentasse sobre o seu gol, sobre a partida. Bom, primeiro sobre o gol, né? Aproveitei um contra-ataque que a gente acabou alcançando, né? E pela partida, acho que a equipe prevaleceu, né? Foi melhor os 90 minutos. Poderia ter feito mais, né? Mas acho que 2-0 tá de bom tamanho e voltamos pro páreo, né? Agora é pensar no São José, que é outro grande jogo, né? É a equipe a ser batida esse ano. E vamos embora, vamos em busca da classificação aí. Muito obrigado, Juliano. Obrigado, Sabará. Felipe, parabéns pelo gol, né? Gostaria que você falasse sobre ele, sobre a partida, né? Bom, a gente saiu no contra-ataque, conseguimos fazer 2-0. Sobre a partida dominamos o jogo inteiro e aproveitamos as chances e fizemos o gol. Vamos pro próximo jogo aí bem e ganhar de lá do São José. Muito obrigado. Nada. Chicão, 2-0, em busca de uma classificação. Eu gostaria que você comentasse sobre essa partida, sobre como que você viu a participação da sua equipe. Olha, Sabará começou assim foi meio preocupante no começo do jogo. Aí o time se acertou em campo, se ajeitou, conseguimos fazer os gols. E agora acho que, dependendo até de alguns resultados que aconteceu aí, a gente até, sei lá, pode estar até em quarto. E pro próximo jogo, que vai ser um jogo difícil, né, contra o São José. Mas o Palmeirinha vai em busca da classificação. Como todos os anos, nós vamos buscar a classificação. Muito obrigado. Eu agradeço. É isso aí, parabéns ao Palmeirinha pela vitória. E eu queria saber de quem que era o alarme disparado lá nessa barata. Eu também. O alarme disparado do carro lá, porque a gente ouviu mais o alarme do que as entrevistas, na verdade. Mas a equipe do Palmeirinha está de parabéns, realmente foram 2 belos gols da equipe. Sim. E agora, dominou a partida.
como os jogadores disseram, tem esse desafio aí contra o São José, né, o próximo adversário dentro do Amadorzão. Lembrando que o São José também ganhou, como eu já havia falado, do SEMA por 4-2 Nós temos lá na Vila Pereira. 3 gols deles. Tem 3 gols? 3 gols. Temos os gols então da disputa do São José contra o SEMA. Uma vitória de 4-2 da equipe de São José, lá na Vila Pereira, no estádio Juvenal dos Santos, que tinha um público legal ali também, né? Tinha uma galera assistindo aí. O São José leva a torcida, né? É um time que onde vai a torcida comparece, prestigia, é interessante. Acho que o próprio Amadorzão dá mais torcida que aqui do Pereira, né, Sabará? Você acha que é equilibrado, que o público gosta de assistir futebol independente da disputa? Depende do jogo. Se você pega o São José, o pessoal do Bosque, eles costumam levar bastante público com eles. O próprio 100% Negro. Agora as outras equipes não. Não levam tantos torcedores, não. Bom, além desses jogos, nós tivemos também no Germano Scopelli, no Paraíso, né? O Teca que perdeu do Palmeirinha, no José Luiz Vicente, em Silvânia. O Sérgio Veículo Silvânia perdeu da Sociedade Esportiva Pereira por 2-0. Nós tivemos ainda no Estádio do Trabalhador, o Unidos do Flamengo, que ganhou do Liberdade Alforria por 3-1, lá na Buscardi. E no Domingos Schiavetto, lá na Fazenda Josefina, Casa do Ibec, o Bola Mais Um, que é o Unidos do Parque Aliança, ganhou do Guarani por 2-1. Esses foram os resultados, então, da primeira divisão, como vocês podem bem ver aí na tela do Hora 1 no Esporte. A classificação do Amadorzão. O São José está em primeiro com 11 pontos ganhos. A Pereira só está em segundo pela diferença do saldo de gols, mas também tem 11 pontos. Silvânia empata nos pontos com o Unidos do Parque Aliança. Também a diferença está no saldo de gols. Temos aí Silvânia em terceiro e o Bola Mais Um em quarto. Depois o Palmeirinha com 7. Unidos do Flamengo também com 7. Guarani com 5. SEMA empatado com o Teca com 4 pontos. Inclusive, qual que é a diferença aí agora, hein? Ixi. Tá quase tudo igual. Tudo igual ali. Gols. Nas vitórias, né? Pois é. E o SEMA e o Teca. Não, mas jogos, vitórias, tá igual também. Só tem uma diferença. Gols Pro 6. Sim. Isso, SEMA. Gols Pro, que tá melhor pro SEMA, né? Do que pro Teca. E por último, Liberdade Alforria está na lanterna aí com somente um pontinho ganho em todo o campeonato. Acabamos por aqui nos campeonatos municipais? Acabamos. E agora a entrevista com o professor de Educação Física, que é o técnico da seleção goiana de basquete, Moisés Silva. Vamos. Moisés, professor de basquete. Sim, hoje ele trabalha em Goiânia, mais precisamente em Anápolis. Ele esteve aqui no final de semana e eu fiz uma entrevista com ele para trazer para o nosso programa. Bacana, vamos à entrevista do Moisés então. Professor Moisés, boa tarde. Eu gostaria que o senhor falasse para os internautas do portal Hora 1 sobre o seu trabalho em Anápolis. Boa tarde, internautas, boa tarde, né, Sabará? Obrigado pelo convite de estar expondo esse trabalho, coisa que eu fiz em Matão há 17 anos e esse tempo todo, desde 2004, que eu estou fora, né? E o meu trabalho em Anápolis, ele é sequência do que eu vinha fazendo aqui em Matão, né? Com muito amor, muito carinho, e a gente vem procurando fazer o melhor possível. É um trabalho de inclusão social, onde a gente envolve 350 crianças. Nós temos 3 núcleos de trabalho. Nós temos uma equipe de professor, né? Que sou eu e mais 3 professores e 2 monitores. Nós temos uma equipe trabalhando. E a luta primeiramente, é a inclusão social. É o mal que assola o país hoje, onde a gente está vendo muitos jovens sem rumo, muitos jovens perdidos, porque a gente precisa de referência. E essa falta de referência está levando os jovens a caminho muito errado e precocemente até deixando essa vida aqui por escolhas erradas. E após a inclusão social, o objetivo é fazer a criança gostar de basquete. E em cima disso, com a prática, você vai despertando o talento e aqueles que têm talento, você vai levar ele para o rendimento. E no rendimento, você vai fazendo as equipes, onde nós temos o Sub-10, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 e o adulto. Essas equipes do Sub-13 ao Sub-19, a gente joga o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano, ele é realizado de março a novembro, onde ele dá a base os melhores jogadores, joga a seleção goiana. A seleção goiana ela é classificada em 3 divisões, primeira, segunda e terceira. E aí Goiás hoje atualmente está no Sub-17, primeira divisão,
que jogam ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, porque são formadas por 10 equipes na primeira divisão. A segunda divisão é formada por 8 equipes e a terceira divisão é formada por 8 equipes. No total, ocupa os 27 estados que é feito pelo Brasil, na divisão de primeira, segunda e terceira divisão. E Goiás vem bem dentro do cenário nacional, que a gente oscila entre primeira e segunda divisão. Desde 2005, eu sou técnico da seleção goiana no estado de Goiás, a gente vem desempenhando um bom papel, onde também tem colocado atleta sub-15 da seleção brasileira. E temos jogado também campeonato da LDB, que é o campeonato sub-22 e campeonato nacional, de grandes equipes tradicionais, como Flamengo, Minas Tênis Clube, Pinheiros, Paulistano, Sport de Recife, né, o Vitória da Bahia. São equipes que também participam desse evento e o nível é muito forte. Nós temos um projeto de sempre estar jogando o Campeonato Goiano Adulto, e esse ano 2016 é o Sub-19 que está jogando o Campeonato Adulto, né? E a gente tem sempre também jogado o Centro-Oeste. O Centro-Oeste ele dá classificação para a Supercopa. A Supercopa, vamos classificar ela como a terceira divisão do basquetebol brasileiro. Por quê? Porque quando se faz as divisões no país regional, o Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste e o Sul, essas aí nós vamos considerar a quarta divisão do basquetebol brasileiro. E quando se vai para a Supercopa, que é o primeiro e segundo colocado dessas classificação, nós vamos classificar como terceira divisão do basquetebol brasileiro. E nós temos a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que é a Liga Ouro. A Supercopa dá a vaga para a Liga Ouro, e a Liga Ouro, o campeão, sobe para o NBB. E o NBB, vocês sabem que é o basquetebol nacional que tem evoluído ultimamente, que tem levantado o basquetebol Brasil, despertado grande interesse no mundo, não somente no Brasil, porque o NBB hoje, os próprios jogadores da NBA, com destaque na NBA, conhecem hoje o NBB, devido a NBA ter grandes participantes hoje jogando na NBA, que nós sabemos que é um total de 8 jogadores, 10 jogadores que hoje jogam na NBA. Então nós estamos em busca dessas melhoras e mais ainda, né? Crescer organizado, crescer com estrutura, para consolidar a participação nesses grandes eventos, que a gente sabe que financeiramente é pesado, e você competir com o Flamengo, com o Bauru, que tem aí o Vasco agora que também subiu, que tem de 4 a 9 milhões de anos, não é fácil. Não é toda equipe que consegue isso, né, Sabará? A gente sabe que a dificuldade é enorme de você se manter financeiramente, porque a responsabilidade dos encargos é muito grande. Uma mensagem para o jovem matonense que pretende ser um jogador de basquete, pretende ser um professor de educação física. Não, eu acho que a primeira coisa você ser um professor de educação física, você tem que amar o que faz. Eu acho que tudo que ama o que faz, lá na frente você colhe todos os frutos completos. Toda pessoa que insere numa profissão pensando primordialmente em ser bem remunerado e somente pensar em dinheiro, ele começa errado. Porque a gente sempre trabalha com pessoas. E ser humano, ele acerta, erra, e ser humano tem muita dificuldade. Então você tem que ter paciência para lá na frente colher fruto. O que a gente precisaria é que os professores de educação física inserissem mais no campo do esporte, né? E não somente no campo do personal, no campo de academia, e hoje o profissional tem muito para esse lado. Sobre o jovem matonense que tem sonho de basquete, é acreditar. Todos nós sabemos o que nós podemos fazer, então nós sabemos o nosso limite. E esse limite lá na frente, você trabalhar bem com ele, saber o que você pode explorar, o que você pode melhorar, é importante. Tanto você virar um atleta profissional no futuro, ou quanto no futuro você retribuir o que aquela modalidade te deu. Eu hoje consigo, graças a Deus, trabalhar no que eu gosto e faço, com amor e carinho, porque eu retribuo tudo que o basquete me deu, que foi formação, caráter, cultura, e isso eu procuro fazer da melhor forma possível. Então é isso que os jovens têm que pensar e levar essa ideia adiante, deixar um legado, né? Muito obrigado, professor Moisés. Obrigado você, Sabará. Então aí, se Deus quiser, rumo que as coisas continuem dando certo. É bonito esse trabalho, né? De você muito bonito. Levar os alunos sempre ao encontro do esporte, evitando que muitos deles acabem se envolvendo em coisas indevidas, né? Diga-se de passagem, a gente sabe que hoje a juventude tem um grande problema com entorpecentes, né? Com coisas ilícitas aí, até mesmo, a gente sabe, como já dizia o ditado, né, Sabará? Mente vazia,
oficina de coisa ruim, né? Com certeza. Então é Parabéns aí ao professor Moisés. Tem aí. professores que estão fazendo um bom trabalho. Nesse caso, se enquadra o professor Moisés. Agora vamos falar de Brasileirão, Sabará. Agora já não é mais comigo. Já não é mais com você. Preciso chamar o Robertinho aqui agora, porque o Robertinho... Meu espaço já foi. Um abraço para os internautas de Anápolis, né, que estão vendo essa matéria, e outros que vão assistir com certeza juntamente com o professor Moisés e todos os seus alunos. Uma boa tarde a todos e em breve estaremos novamente aqui nesse espaço falando de futebol, falando da vida. Obrigado. Grande Sérgio Sabará, às 12 horas e 28 minutos, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tem na sua rodada, que aconteceu, né? 3-3 Botafogo com o Flamengo. Também tivemos a vitória do Santos sobre a Ponte Preta por 3-1. Jogo esse sobre o qual falaremos daqui a pouquinho. Bom, temos também aí o Inter, que perdeu do Palmeiras por 1-0. Aí tem o Fluminense, que ganhou do Cruzeiro por 2-0. O Corinthians empatou com o São Paulo 1-1. Para isso trouxemos aqui um corintiano para falar com este apresentador que vos fala, que por sua vez é São Paulino. E aí temos também o Santa Cruz com... É o Chapecoense? É o Chapecoense? É o América. É o América, fizeram a arte aí, ó. Parece, mas não é. 3-0 do Santa Cruz em cima do América. Vamos lá então, seu caro... Tem mais aí? Temos o Atlético Paranaense com o... Quem que é a equipe Vitória, aí? Vitória. Não é Vitória, é do Vitória? É Vitória da Bahia. Comparação do Vitória? Vitória da Bahia. 1-1. Muito bem, temos o Sport na outra ponta lá, 4-2 sobre o Grêmio. O jogão da rodada. Clube Atlético Mineiro, nós temos o jogo hoje, né, às 8 horas da noite, portanto, não temos o resultado, vai fazer a partida com o Coritiba, acontece hoje às 8, repito. E aí depois temos o Chapecoense contra o... Figueirense, que empatou. 1-1. Figueirense com o Chapecoense. Tá vendo, Roberto? Isso não é você aqui, cara, fica um monte de fora, sem eu saber quem é quem. Tá bom. Boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite aí, Fábio. O que você tinha falado do Pato agora há pouco ali, que estava na cadeirinha? Então, Por que o Pato não pode jogar no São Paulo? Tem coisa, acho que não pode falar ao vivo. Pode falar. Vai prejudicar, né? Então tá bom. Bom, tivemos a partida de Corinthians e São Paulo, esse clássico no final de semana, 1-1. E esse jogo deu muito o que falar, porque esperava-se uma grande atuação do Corinthians. Esperava um jogo um pouco melhor, né? Um pouco mais equilibrado. Um pouco mais equilibrado. Algo que não aconteceu. Não aconteceu. Dizem, é unânime a opinião de que o São Paulo teve uma superioridade em campo. Dentro da casa do Corinthians. Dentro da casa do Corinthians. Que não pode acontecer. Exatamente. Que não era pra acontecer. Pode acontecer. O primeiro gol de pênalti já pelo Cueva. Legítimo. Cueva lá. Que veio substituir o Ganso, né? Veio. Um terço do que o Ganso ganhava. E já começou. Já fez estrago já. Já mostrando serviço já. Na casa do Coringão. Na casa do Corinthians. O Corinthians, o primeiro gol aí que veio desse pênalti, né? Um pênalti legítimo, como disse indiscutível. O Robertinho. E aí veio o corintiano reclamar, não é assim e tal, mas foi pênalti. O Cássio foi muito bem na bola. Foi muito bem na bola. Porque ele bateu bem, forte, né? Saindo do goleiro. Ele bateu com bastante precisão, com determinação, sabendo o que estava fazendo. Aí na hora de comemorar ele exagerou um pouquinho, né? Mas aí tivemos o primeiro gol do São Paulo, lá no Itaquerão. E aí, é lógico que a torcida esmoreceu, né? Porque aí vem esse gol estranho. No mínimo estranho. Estranho. Quase que o Marquinho ali chuta alguém. Aí Bruno Henrique não viu a bola bater na cabeça dele. Certeza que não viu, porque já que bateu ali. Mas talvez já tivesse passado também do primeiro chute, porque era o Denis no gol. O Denis no então, gol. Pelo fato de ser o Denis no gol, já poderia Ia ser o gol do Marquinhos Gabriel, se a bola passa. Como não foi o dele. Só que o Denis ontem, que achou que ia ser o 12º jogador do Corinthians, ele acabou indo bem no jogo. Que é um negócio também que quem colocou ele no Cartola pontuou com ele. Pontuou com ele. É difícil entender isso. O pessoal fazendo aposta no Cartola. E me diz uma coisa, já que estamos falando do São Paulo, em sua grande atuação ao longo da semana, o que você me diz da derrota do São Paulo para o é maravilhoso. Atlético Nacional? É um sentimento de alívio, né? Né? É alívio, porque como é que você assistiu o São Paulo numa final da Libertadores? Então é um sentimento assim que nos faz bem, né? Até porque vocês não conseguiram nem chegar até lá, né? Nem até lá, então, né? Fica na torcida do contra, né? Porque se a gente não chegou, você também não pode chegar. Tem os antes, sempre os antes. É assim. Muita gente gorando em cima, aconteceu isso. Então tá bom, tá certo. Bom, por um lado, São Paulo e Corinthians, esse clássico fantástico aí que mostrou ao Corinthians que não é bem ele que manda no Itaquerão, né? Pelo menos não por enquanto.
Se bem que nós temos que entender que o trabalho do Cristóvão é bem difícil, porque o time está totalmente desmanchado. E outra, ele é baiano, né? Baiano, você não pode cobrar muita coisa dele, já dá um pouco mais de tempo para ele, né? Você precisa ter um pouco de paciência com ele. Mas vamos torcer se a torcida vai ter essa paciência a longo prazo para esperar ele mostrar um bom trabalho. Porque tem horas que o Corinthians ele apresenta um comportamento um tanto quanto incompreensível. Ou seja, o time não tem ninguém para trabalhar direito ali no campo, mas aí vai lá e ganha. E ganha uma vitória assim, fantástica. É uma vitória arrasadora. Ele oscila muito, né? Oscila muito. Ele não consegue manter, né? A diretoria não ajuda, porque a hora que o cara tá ficando bom, vende. A diretoria ali, o que entra de dinheiro também parece que some, né? Desaparece, né? Na hora de contratar um jogador, que a conversa é sempre: não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Dizem que é pra pagar a dívida de Itaquerão, né? Que ficou caro. Então, essa dívida aí, eu ia falar pra você, deve ser muito caro, porque não é possível um negócio desse, não ter dinheiro. Deve ser tipo não obra consegue contratar um jogador de alto nível. É tipo obra de Olimpíadas, assim? De repente, quase. É bem parecida. Fica 3 vezes mais caro do que é pra ficar. Bem parecida. Aí não precisa contar com o Romero. Olha a situação que a gente chega. Torcer pro Romero e bem. Entendi. Mas vamos ver, né? Com o Pata agora, se ele esquece um pouco de mulher aí, começa a jogar um pouco de bola. Se ele, sei lá, dá um carrinho, rala a bunda no chão, xinga alguém, fala um palavrão durante o jogo aí. Tem que dar algum resultado. Tem que fazer alguma coisa. O Corinthians é assim, o corintiano quer ver o cara suar mesmo, mas suar é sangue. Ou melhor, pro bem ou pro mal tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que fazer. Justificar o que ele ganha. Alguma coisa tem que justificar o que ele ganha, principalmente o que ele ganha. Então vamos falar mal dos outros agora. Tem Palmeiras e Santos também que jogaram na semana passada, a gente não passou resultado nem nada aqui porque nós não tivemos programa na sexta-feira. Mas aí tivemos um empate dos dois também. Não bastasse São Paulo e Corinthians no 1-1, tivemos Palmeiras e Santos também no 1-1. 1-1. E o que você achou do Palmeiras, já que... O Palmeiras, se você for analisar ele já tá quase na metade do campeonato. Ele tá começando a aparecer aquele negócio que sorte de campeão. Tadeu Barbieri, que é palmeirense e participa conosco aqui no programa, fala que o Palmeiras está bem. Porque tem um time muito bem leve, bem montado. Né? Um time bem montado, etc e tal e coisa. Eu concordo com ele que o time do Palmeiras está se sobressaindo agora, né? Sobressaindo bem. E você já me disse que é sorte de... Ele tá com... Você pode observar, a rodada foi favorável só pro Palmeiras. O Inter empatou com o Corinthians. O Inter empatou com o Palmeiras lá. O Corinthians empata com o São Paulo. O Inter ganhou, o Palmeiras ganhou do Inter. Agora que é o segundo jogo. O Grêmio perde pro Sport de 4. Tudo pro Palmeiras, tudo favorável pro Palmeiras. Certo. Vamos ver também agora, né? Nessa Olimpíadas vai sentir a ausência do Praz e do Gabriel Jesus, né? Vamos ver como é que o time fica, né? Mas o que acontece de fato é que você ficou um pouquinho chateada porque o Palmeiras agora despontou, né, na tabela. Ele abriu bem, né? Ele abriu bem. E aí o corintiano fica mordido difícil, dessa situação. Né? Mas a gente tem esperança ainda que vai passar o Palmeiras. Tem esperança? Eu creio que esse ano é capaz de a gente levar de novo. E com esse time nosso... Mais ou menos. Ainda. E com essa convicção toda, assim, nós vamos levar o campeonato. Nós vamos levar, é questão de tempo. Agora tem as Olimpíadas, vamos perder o meio time deles, que é o Praz, o outro meio que é o Gabriel de Jesus. Agora a gente vai encostar, vai passar eles, vai abrir uns 6 pontos. Quando os dois voltar, não vai mais dar tempo de buscar. Abrir uns 6 pontos, assim, de boa. Não, consegue. Nos próximos jogos aí já consegue ganhar a liderança. Acho que, se não me engano, é 6 rodadas sem os dois. É o que a gente precisava. Deu um desfalque no Palmeiras. O Santos não preocupa, não dá pra se preocupar com o Santos. O Santos ganhou também, né? Ganhou e inclusive o diretor do Barcelona, veio pra assistir. Da Ponte, já temos os gols do Santos aí no jogo contra a Ponte Preta. Veio pra assistir o Lucas Lima, o diretor do Barcelona. Eu acho que ele acabou não vendo o Lucas Lima, não. Acabou, acho que vendo o Gabigol, o Vitor Ramos, lá, lateral direito. Menos o Lucas Lima ele viu jogar. Você me falou que não valia a pena levar o Gabigol e esse pessoal pra Europa, por quê? O Gabigol é o seguinte, se for levar ele, vai ter que levar o personal style dele junto. O que é um personal style? Cuida do visual dele, da aparência, do cabelo dele. Inclusive o cabelo dele vai bater um escanteio, põe a mão no cabelo. Ele vai bater uma falta, arruma o cabelo. Normalmente arruma a bola, você ajeita a bola, tira pra... Mas não sei, parece que a preocupação dele tá com o cabelo dele. Então vai ter que levar o cara junto, né? Bancar 2 contratos, 2 salários. Às vezes compensa também manter o cara lá, vender um pouco de camisa, sei lá. Amarrar a chuteira do Cristiano Ronaldo. Ou, sei lá, fazer companhia na balada aí.
O Gabigol, você vê lá, ó. Dá uma olhada, vai comemorar, dá uma olhada. Tipo assim. Vai esfregar o cabelo no chão. Lá, e que ele tem uma preocupação com o cabelo, cara. E ergue short, e nada de jogar. Não é fetiche isso? Deve ser, porque é estranho. Deve ser. Já não dá certo. No Corinthians, um negócio desse já não dá certo, né? Não funciona. Não é toque, não é toque. A preocupação com o cabelo é tão grande porque pode ter alguma conotação nesse sentido, né? Não sei. Mas o seu chefe vai ficar bravo, cara, se ficar falando esse tipo de coisa aqui do Santos. E ele é um santista que falar pra você, hein? Ele é um santista de convicto também. Santista convicto, e ele tem esperança que o Santos vai ser campeão esse ano. Mas vem cá, todo mundo vai ser campeão então. Você acha que vai ser campeão o Corinthians, ele acha que vai ser campeão o Santos. Não, mas se você for ver, analisar assim, o melhor elenco hoje, assim, pra ser campeão, né? Vou ser sincero, é o Corinthians. É o Corinthians. O time desmanchado, o pessoal tendo um trabalho enorme para resolver aquele problema. É o Corinthians. Porque o Corinthians virou, em termos de construção da equipe, né, meio de campo, zaga, ataque, virou um problema. Virou um problema, a solução tá ali dentro. Nós tem, assim, estão voltando de contusão, de lesão. O Elias tá voltando. Nós tem também aquele cara que joga muito fácil, o Camacho lá. Que bate na bola fácil. Temos o Romero. O Romero numa fase excelente. O que bate nele, a bola entra. Daí ele vira de costa, a bola bate nele e entra. E tem o Cristóvão lá, o baiano, calmo. Calmo. Mas o trabalho flui. Calmo até demais. Ontem ele acabou o jogo, perguntava, você não ia pôr o Rildo lá? Não deu tempo. Não deu tempo. Quando eu vi já era 48, não tá vendo? Então ele tá pensando aos 30. Só que aos 48 foi colocar o cara. Ele não entende que tem que ser rápido as coisas. Mas ele vai entender. Ali o cara, eles dão um jeito de acordar ele. 12 horas e 39 minutos. Eu achei que eu fosse fazer uma entrevista. Eu mais dei risada do que fiz entrevista aqui hoje. Vocês perceberam, né? Qual que é o seu panorama geral do Campeonato Brasileiro, Robertinho? O que você acha aí? O Corinthians vai ganhar, né? Tá decidido isso já, da parte dele. Isso é fato. Quem fica em segundo? Eu queria ver um Grêmio em segundo, o Inter. O Palmeiras você não quer ver em segundo? Não, o Palmeiras eu queria ver em oitavo, em nono, causar uma crise ali, derrubar um pouco o professor Cuca, essa arrogância dele. Meus guri. Eu tenho os guris jogam. Vamos ver, né? Isso é medo, viu? Inveja. Não é nenhum. Eu torço pro Palmeiras sempre. Sempre. Mas ficar em nono, 10º tá bom. Não precisa ser rebaixado. Não precisa ser muito mais que isso. Não, tá bom assim. Não precisa entrar no G4 de rebaixamento. Não, e outro, nós tem amigo corintiano, nós tem amigo palmeirense, cliente palmeirense. Então não pode. E São Paulino tem também? Aí procura a distância dele, né? Às vezes acontece alguma coisa, então né, não fica muito junto. Então tá bom. Bom saber, viu? Bom saber. Vamos para a classificação geral do Brasileirão, vai. Palmeiras em primeiro com 32 pontos. Por enquanto. Por enquanto, né? Está indo contra a vontade do Robertinho. Em segundo vem o Corinthians com 29, que, quiçá, assumirá a liderança do campeonato e assim ficará com uns 10 pontos de distância do Palmeiras. Em breve, abrir 8. Isso, uns 8 pontos. Em terceiro, o Grêmio com 27. Em quarto, o Santos com 26. Temos a formação do G4. Depois, o Atlético Paranaense com 23. E na questão da pontuação, empata com o Flamengo e Ponte Preta, que também estão com 23 pontos. Depois vem o São Paulo em oitavo, que fica oscilando, né? Como eu já disse em outros programas. São Paulo fica em sétimo, oitavo, nono, décimo, aí volta. Ou em nono ou em oitavo. Ou aí vai para sétimo, aí volta de novo para décimo. São Paulo não tá muito... São Paulo parece um time, um clube carioca, né? Qual deles? Parece o Fluminense, o Flamengo. Vai chegar, mas não chega. Vai chegar, mas não chega. Sempre nessa. Fica sempre no quase. Sempre no quase. Depois tem o Fluminense, já que estamos falando dele, com 20 pontos ganhos, empatado com o Inter, que está em 10º lugar. Aí tem o Atlético Mineiro com também 20 pontos ganhos. O Vitória vem empatado com o Chapecoense com 19. Lembrando aí que a diferença na classificação é pelo saldo de gols. Tem o Santa Cruz empatado com o Botafogo, 17 pontos ganhos. Aí depois vem o Figueirense com 16. E aí temos o G4 do rebaixamento. O Sport com 15, Cruzeiro com 15, Coritiba com 15 e lá na lanterna, lanterníssima, o América de Minas com 8 pontos ganhos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. 12 horas e 42 minutos. Suas últimas considerações, senhor Roberto Santos. O Santos, vamos ver agora na passagem dessa janela aberta aí, se vai ficar o Gabigol e o personal style dele vai ficar, se não vai os dois embora. Vamos ver o Lucas Lima também, se permanece no clube, né? Vamos ver, que são cotados para sair, né? Se sair os dois, aí vai ficar difícil.
Do São Paulo, o Ganso já tá dando um tchau, né? Ganso foi, né? Porque também a última chance dele era essa, né? De ir pra Europa, se não fosse agora não ia mais. E uma das manchetes dos grandes noticiários é que a diretoria de São Paulo se magoou com o Ganso. Não sei porquê também, né? Mas você diz que São Paulo e São Paulino se magoam facilmente? Se magoa fácil, né? Alguma coisinha que você beliscou, magoou já. E que foi, produção? O que tá faltando? O Palmeiras, mostrar o vídeo do Palmeiras. Então vamos aos gols então do Palmeiras contra o Internacional, né? Um gol achado. Um gol achado. Já com o Inter também pregado, parece questão pesada, comeu uma feijoada, ninguém corria em campo. O gaúcho gosta de comer feijoada? Ah, deve gostar, porque parecia que ontem tava com 50 quilos nas costas cada um, que tu pesado. O Falcão também perdido em campo, como treinador, né? Reestreia dele no comando do Inter. Perdidinho, não sabia o que fazer. Mas o Inter é um time que não tem muita formatação então, o Inter, regular, né? O Inter deu uma bagunçada na realidade. Você pode observar que ele tá perdendo vários jogos em casa. Eu quis falar de uma forma bonita, ele já resumiu, né? Tá bagunçado. Bagunçado, time, tá né? desorganizado. Formatação regular não tá bagunçado. Você pode ver que o Argel saiu num dia e tá empregado no outro. Então o problema não era com ele. Mas vamos ver, né? Tá bom, então. 12 horas e 43 minutos. Mais alguma observação pertinente nesse programa, Roberto? Tem um caso interessante do Cruzeiro, lá, o jogador lá, o Riasco. Sei lá. Riasco, né? Que ontem tiraram ele durante o jogo com o Fluminense, tá perdendo 2-0, fizeram a substituição, tiraram ele. Aí o repórter, inteligentemente, foi uma pergunta inteligente pra ele, como é que ele tá se sentindo depois do jogo. E ele, eu acho que foi, sim, muito sincero, honesto. E falou que ele estava, antes de voltar pro Cruzeiro, que ele estava no Vasco, né? E no Vasco ele estava tratado como rei, né? Fazendo gol, tudo. Aí o Cruzeiro, não, é nosso, vamos trazer ele de volta. Trouxe ele de volta, aí ontem ele falou, não sei porquê, me trouxeram de volta pra cá, deixava eu lá no Vasco, lá eu tava bem. Agora trouxeram eu pra cá, ele soltou um palavrão, né? Trouxeram eu para essa M. Aí, coitado, aí teve que voltar de táxi pra BH. Não disseram nem com a delegação do Cruzeiro, deixa eu voltar. Mas aí o Vasco tem um coração enorme, o Eurico Miranda já falou, vamos pegar ele de volta, pode trazer ele pra cá, a gente fica com ele então. Esse foi o Riasco. É um fato inusitado. Foi falar o que pensa, foi ser sincero, bem dele ser igual de outro jogador. Não, perdemos, no próximo jogo, estamos aí e tal, mas... Ele pagou pela sinceridade e honestidade dele, pagou aí, ó. Ficou desempregado, mas por enquanto, né? Porque vamos ver se o Vasco vai pegar ele de volta. Pô, você também tá sendo sincero aqui pra caramba. Hoje vai arrumar briga com um monte de Santista e São Paulino e Palmeirense por aí. Não, mas aí o chefe, inclusive, arruma briga. É nada, só não aumentar um pouco o desconto lá. O cara vai comprar na loja, só aumenta um pouco o desconto lá. Fica tudo certo, o cara sai contente de lá, já com a sacolinha na mão. Já. Então tá bom. Aproveitar e mandar um abraço para o Alemão, então, para o Alemão Sartori, já que nós precisamos de você que está indo pela cidade, né? Falar, mas quem que é esse rapaz? Eu conheço ele em algum lugar. É lá do Sartori Materiais Elétricos e Hidráulicos, né? Algum dia eu fiz um bem para você já. Eu espero, né? Tá certo. 12 horas e 40. A gente já estendemos demais esse programa por hoje. 12 horas e 46 minutos. Dê o seu tchau, Robertinho. Obrigado pelo convite, Fábio, Alexandre. E foi... Você vai dizer que espera voltar em outras oportunidades? Não, eu quero, se puder, eu volto amanhã aí. Você vê aí. Aí, quando pedir uma marmita, eu já saio do serviço na hora do almoço e pra cá já. Continua aqui. Estamos aí, se precisar. Obrigado pelo convite. Tá feito, então. Obrigado, Robertinho, pela participação, pelas risadas aqui no programa de hoje. Acredito que você em casa aí, tem que estar no trabalho, assistindo a gente pelo portal Hora 1. Tenha dado suas risadas também com essa figuraça aqui que é o Robertinho. Às 12 horas e 46 minutos, ficamos por aqui então com mais este Hora 1 no Esporte. Voltaremos, se Deus quiser, na sexta-feira ou na próxima segunda, com mais informações do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos municipais e até mesmo com outros convidados. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Tchau, tchau.